Angelita, tudo bem? Muito boa tarde. Quais os destaques do nosso Band Eleições de hoje? Inclusive, bom início de semana, né? Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos. É como você falou, segundou, mas já tem um fim de semana no meio da nossa semana. Então a gente já fica aqui esperando também essa pausa, mas na verdade a gente não tem pausa, né, Adilson? É bom que daí tem muita gente em casa para acompanhar também. Aproveita o feriadão ligado aqui na Band. Mas eu fiquei sabendo que eu vou ter uma folga no feriado, né? Não sei, chegou até mim aqui a informação. Eu acho que não vai estar tendo. Não vai estar tendo, não vai estar dando. Já vem falando sério, Angelita. O que a gente destaca hoje no nosso Band Eleições? Faltam 20 dias para o segundo turno das eleições desse ano, quando devemos votar e escolher um candidato ao governo de Rondônia e um candidato à presidência da República. Enquanto isso, vamos aqui informando para você sobre o que for mais importante. Hoje o assunto é sobre uma pesquisa divulgada pelo Avast, que 79% dos brasileiros já identificaram mentiras dentro desse período eleitoral de 2022 na internet. As famosas fake news. Segundo esse estudo, 4 em cada 5 brasileiros encontraram notícias falsas sobre as eleições nas redes sociais. E a maioria não acredita ou não tem certeza se as mídias sociais são realmente uma fonte confiável para receber informação. Fake news, um termo que está cada vez mais comum no nosso dia a dia, principalmente neste período eleitoral. Mas os brasileiros já estão por dentro do assunto, já que em pesquisa realizada pelo Avast, 4 em 5, ou seja, 79% dos entrevistados identificam as notícias falsas. E a maioria, 57%, não acredita ou não tem certeza se as mídias sociais são uma fonte confiável de informação. O Dr. Richard Campanari conta como isso influencia no período eleitoral. Muitas vezes o eleitor deixa de votar em alguém que seria a sua escolha natural em razão de uma mentira, ou acaba votando em um candidato com uma formação também no conjunto de mentiras que qualificam esse candidato a ponto de fazer com que aquela pessoa que não representa os anseios do eleitor seja o escolhido. A internet é uma das principais ferramentas para disseminar a desinformação. A internet, ao mesmo tempo que ela trouxe um grande avanço, né, na propagação do pensamento, da liberdade de expressão, ela também permitiu, nesse aspecto, como um efeito colateral, que a mentira também se propagasse na mesma velocidade. Para 86% dos brasileiros entrevistados na pesquisa da Avast, as mídias deveriam se responsabilizar pela retirada de notícias falsas em suas redes sociais. Ainda de acordo com a análise, 1 em cada 5, ou seja, 21%, que se deparam com as notícias falsas nas mídias sociais, nunca as denunciou. Mas como combater as mentiras no sistema democrático brasileiro? Eu sou contra qualquer tipo de controle ou censura prévia em relação à informação. Combater a mentira, né, combater as fake news, muito mais um processo de informação do que um processo de controle. O advogado conta quais medidas podem ser tomadas quando um candidato, por exemplo, é vítima de uma fake news. O propagador da mentira precisa temer os rigores da lei a partir do momento em que ele compreende que a construção de informações falsas para viciar o processo político, ela passa a ter abrigo em um tipo de natureza penal. E ele pode ser condenado por isso, assim como já poderia ser, por exemplo, com a calúnia, a injúria, a difamação. O importante é o eleitor ou eleitora checar antes de propagar. Antes de divulgarmos uma informação que tenha um conteúdo gravoso, né, seria importante checarmos as fontes, analisarmos os dados. Realmente, é isso que o Dr. Richard disse. É importante saber onde consumir as informações, a fonte, para consumir informações de qualidade e com segurança. Nós, jornalistas e comunicadores, temos essa missão em informar com responsabilidade. E a gente traz aqui esse conteúdo para você ficar por dentro de tudo, da forma mais clara e objetiva, para que você faça as suas escolhas, principalmente nesse período ainda de eleições que nós estamos aqui até o dia 30 de outubro. Adilson.
Pois é, Angelita, é verdade. Temos que ficar atento justamente com o conteúdo que nós recebemos e prontamente já vamos repassando para os amigos, para os grupos de família, de trabalho e tudo mais. É importante a gente ter muita coerência quando você recebe qualquer tipo de informação. Na dúvida, cheque. Mas como checar? Pesquise pelo menos em 2 ou 3 meios de comunicação para ver se a informação procede. Muito comum, né, Angelita? Recebemos uma informação e na ânsia de repente ser o primeiro a falar daquele assunto para o nosso colega ou para o nosso familiar, às vezes a gente comete até, de certa forma, um crime eleitoral, por que não, né? Também. Exatamente, né? As fake news, elas são ditas como crime. Então, se você propaga o que você não tem certeza, você também está sendo responsável por aquilo. Então, saber a fonte, saber de onde você está realmente lendo, o que você está lendo, dá uma desconfiada, procure, como a Adilson falou, em 2 ou 3 lugares para realmente saber se aquilo é verdade. Para depois você dar continuidade aí nessa informação que seja importante. E a gente, que nós somos comunicadores aqui, a gente tem essa preocupação maior até de criticar, de certa forma, essa falta de responsabilidade. Mas é claro, livre expressão, a gente defende, a gente sabe que precisa, mas tem que ter responsabilidade. Adilson, amanhã eu volto. Valeu, Angelita, muito obrigado. Olha, e atenção, viu, porque hoje à noite a TV Band em todo o país vai apresentar debates de algumas regiões. Muito provavelmente aqui no estado de Rondônia a gente confere o debate com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. E o convite especial que eu faço para você é principalmente no próximo domingo, no horário local, às 7 horas da noite, a TV Band faz o debate com os presidenciáveis, com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Vai ser neste domingo, às 7 horas da noite, horário de Rondônia. A cobertura completa de tudo que acontece neste pleito passa por aqui, ó, na tela da TV Meridional Band para você. No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos.